Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Estudos de Gestão de Pessoas, Trabalhista e Previdenciária. Hoje é dia 12 de maio de 2026. Teremos uma reunião coordenada pela nossa coordenadora Estefânia, da SLG, Desenvolvimento de Pessoas. Muito obrigado, Estefânia, por mais uma reunião aqui elaborada. Eli, muito obrigado por organizar também essa reunião aqui para a gente. Eu sou o Reinaldo, presidente executivo da Biab do Sindibor, diretor executivo da Aresp. Estamos aqui também hoje, né, na composição de nossa agenda com a Fernanda Paladino, das indústrias Mangotex. Também temos aqui hoje o nosso presidente da ABAB do Sindibor, o Marcelo Zaidan. Marcelo, muito obrigado pela presença e participação. Antes de passar para o Marcelo, queria só comentar sobre a nossa agenda do dia e nós contemplaremos aqui uma breve apresentação técnica que a nossa coordenadora fará sobre a temática Desafios na implantação de políticas de igualdade e inclusão. E nós estamos aqui falando sobre temas que consistem a temática de ESG, que inclusive na mesma agenda de hoje teremos aqui a apresentação de uma experiência real, um case, que será feito pela Fernanda Paladino, Indústrias Mangotex. E, como de hábito, quando nós tratamos aqui de cases e debates internos de comissão, interromperemos a gravação, ou seja, ficaremos apenas com o conteúdo técnico a ser compartilhado com os nossos associados que eventualmente não puderam participar nesta manhã. Antes de passar para a Estefânia, eu gostaria de pedir ao Marcelo Zaidan, nosso presidente, que pudesse saudar a todos uma palavrinha inicial. Por favor, Marcelo. Bom dia a todos, obrigado Reinaldo aí pela abertura. Eu acho que o ponto principal do dia de hoje é que quando a gente fala de ESG, a gente sempre pensa na Natura, em grandes empresas, né? E na Vale, e na verdade existe a possibilidade de ser implantadas em pequenas e médias empresas que é a maioria dos nossos associados, são a maioria dos nossos associados, e então a ideia um pouco é mostrar que essa rota que pode ser feita e que ela é totalmente possível, né? Então, hoje é um pouco a ideia, muitos dos pontos que a gente discute, as empresas muitas vezes pensam, isso não é para mim, isso daí é para outro tipo de empresa, empresa maior, empresa diferente. E eu acho que todos esses temas que estão sendo tratados aqui pelas comissões nossas, eles são temas muito importantes de serem absorvidos, né? Quer dizer, é uma evolução que o mercado tá tendo e tem casos práticos aí para mostrar como é possível a implementação. Desejo a todos aí, então, um bom dia e passo, então, a palavra para a Estefânia. Somente antes, Stefania, me perdoe fazer um breve recorte aqui. É que eu também gostaria de agradecer a participação do nosso coordenador trabalhista, né, o Dr. Paulo Eduardo Cardoso de Oliveira, nosso advogado de negociações coletivas e temas sindicais aqui na nossa reunião. Doutor Paulo, obrigado pela participação também e, obviamente, obrigado a todos os membros da comissão pela participação. Sem mais delongas, e também antes de passar a palavra para a Estefânia, eu acho interessante, de repente, às vezes nós temos, Estefânia, novos integrantes aqui na comissão, e comentar que a nossa coordenadora, Estefânia Lins Giannoni, ela é sócia da SLG Desenvolvimento de Pessoas e coordenadora da nossa comissão. Ela é psicóloga organizacional com mestrado em educação pela Unifesp. Ela iniciou a trajetória na indústria, dedicando 16 anos nas indústrias Nadir Figueiredo,
Figueiredo, onde vivenciou os desafios reais de gestão de pessoas e operações no ambiente fabril. Tem 30 anos de experiência e uma carreira em desenvolvimento organizacional, retenção de talentos e gestão estratégica em diversos ramos de negócio. Hoje ela se dedica à mentoria de lideranças e à implantação de programas de treinamento e desenvolvimento. Essa é uma breve apresentação do currículo da Estefânia, para quem não a conhecia, e assim eu passo a palavra para ti, Estefânia, por favor. A reunião é sua. Obrigada. Obrigada. Muito bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui conduzindo a reunião. E como o Marcelo colocou, é muito importante nós termos este momento, porque é um momento onde nós vamos trazer algumas práticas que elas são executáveis para todas as nossas empresas. Hoje estamos com a Fernanda, coordenadora de ESG da Indústrias Mangotex, e ela também trará o case de sucesso da Mangotex. E vai ser muito importante para que nós tenhamos também uma prática de tudo que está sendo colocado. Quando nós pensamos neste tema, o Reinaldo fez até observações de que é um tema que já está sendo tratado, já foi, sem dúvida nenhuma, tema de outras reuniões, e nós resolvemos trazer para que possamos realmente aliar a teoria à prática e entender como realmente nós podemos ter aí políticas de inclusão com resultados. Eu vou fazer uma pequena contextualização de como nós podemos pensar políticas de inclusão dentro das nossas organizações, e depois a Fernanda entra com o case Mangotex, e gostaríamos de, no final da reunião, termos um momento onde nós possamos discutir um pouquinho esta prática, entender como vocês estão com relação a estas políticas e, sem dúvida nenhuma, esclarecer todas as dúvidas. Nós todos sabemos que, em nosso cenário atual, em função de pessoas, do que acontece dentro das nossas organizações, nós temos desafios a serem enfrentados praticamente todos os dias. Principalmente quando falamos neste tema de diversidade, de inclusão, e o que é importante até para que nós possamos entender que práticas nós vamos ter. A primeira coisa é sabermos que dentro deste cenário que todos nós estamos envolvidos, nós temos realidades bem distintas. Nós temos empresas que são maiores, nós temos empresas que são menores, nós temos empresas com um nível de maturidade maior, no sentido de já ter uma agenda de ESG implantada, temos outras que têm agendas implantadas, mas dificuldades de colocar em ação, e temos outras empresas, como o próprio Marcelo colocou, que às vezes julgam que isso não é para elas, que elas, de repente, são pequenas para ter uma agenda ESG, e, na verdade, não é isso. Todos nós podemos adequar e implantar uma política dentro da nossa organização. E, além de estarmos em um cenário com realidades distintas, essas realidades, elas também são com relação à própria estrutura física da organização e também a questões de ambientes de trabalho. E quando falamos em inclusão, nós temos que ter um ambiente onde nós possamos colocar a pessoa ali e não prejudicar a saúde desta pessoa. Portanto, ela tem que ter ali um ambiente totalmente alinhado às necessidades delas. Este é o nosso cenário.
Diante deste cenário, quais são os nossos principais, quais são os nossos principais desafios com relação à implantação de uma política de inclusão, de equidade dentro da organização? À medida em que eu for falando, provavelmente vocês vão fazer aí, né, uma analogia com o dia a dia de vocês, com o que vocês ouvem e sabem que acontece dentro das empresas. E vamos refletindo sobre o nosso papel também e como nós podemos efetivamente trabalhar essas questões. Então, a primeira é a questão cultural. Nós todos entendemos hoje que quando tentamos implantar políticas dentro da organização, nós nos deparamos com resistência cultural àquilo que está sendo implementado. E quando falamos da questão de inclusão, de diversidade, muitas pessoas, elas já têm paradigmas, percepções, e não aceitam que, de repente, eu traga uma mulher para a liderança. Não aceitam que nós tenhamos, dentro daquele ambiente de trabalho, uma pessoa de um gênero que, de repente, não é aceito por aquele profissional. E eu diria hoje que esta é uma das maiores barreiras que está diretamente ligada à questão de engajamento. E qualquer política ser implantada, é necessário o engajamento dos profissionais. E à medida em que nós enxergamos isto como um desafio, nós temos que pensar em ações para minimizar e preparar essas pessoas para aceitarem pessoas que não, muitas vezes, não fazem ali parte daquele dia a dia, mas que a partir de agora farão. Uma outra questão também está ligada à questão da qualidade técnica. Quando nós falamos em talentos diversos, em trazer e dar oportunidade para as pessoas dentro da nossa organização, nós nos deparamos também com questões de qualificação. Porque muitas vezes estas pessoas não estão preparadas, não tiveram a educação suficiente no sentido do conhecimento técnico, e isto pode fazer com que algumas empresas tenham até uma restrição em fazer a contratação, porque a pessoa não tem os requisitos específicos daquele cargo. E isto pode acabar dificultando as políticas de inclusão. E ponto que eu já coloquei a vocês, a questão da infraestrutura, da estrutura da empresa, que muitas vezes pode não ter aí banheiros com acessibilidade, e isto terá um custo para a empresa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que este custo, ele será totalmente revertido, porque quando nós temos pessoas diversas dentro de uma organização, nós temos mais inovação, nós estamos trazendo as pessoas para gerar mais ideias e, consequentemente, um aumento de produtividade. E um outro ponto importante é que as empresas hoje, elas podem, né, construir a sua imagem, e têm construído através de ações de inclusão. Quando uma empresa ela dá oportunidade para diversas pessoas, com certeza ela é bem vista no mercado. Eu diria que esses são os principais desafios e que nós temos que pensar em ações para minimizar e que isso não seja um empecilho e um dificultador para que nós possamos colocar a política em prática.
O que, então, nós, enquanto empresas, podemos ter como práticas que, primeiro, não tenham aí um custo para a empresa, no sentido de minimizar gastos, e que sejam acessíveis a qualquer tipo de organização, a qualquer tamanho de organização. Pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa média, ou pode ser uma empresa grande, aonde nós possamos ter práticas que nos ajudarão a trazer talentos diversos para a nossa empresa. Primeiro ponto, nós, enquanto organização, precisamos entender aonde estamos. Toda empresa hoje, ela precisa fazer o que a gente chama de um censo interno. Deixa eu fazer um diagnóstico. Como é que está a minha empresa com relação à diversidade? Olha, nós temos pessoas diversas dentro da nossa empresa. Como é que essas pessoas se sentem? Porque não é só você trazer as pessoas, nós temos que ter toda uma estrutura para que essas pessoas se sintam acolhidas, se sintam respeitadas e efetivamente que elas possam ali trazer o seu melhor para a organização. Diante deste ponto, nós temos que conversar, nós temos que entender, nós temos que, por exemplo, perguntar quantas pessoas nós temos de liderança feminina dentro da nossa organização. Como é que está a questão de gênero? Como é que está a questão de orientação sexual dentro da nossa empresa? Olhar de uma maneira geral para entender se realmente nós estamos praticando políticas aonde a nossa empresa ela realmente tem uma diversidade em todos os sentidos. Segundo ponto, algumas empresas hoje elas têm comitês e tem o Comitê de Diversidade. É um grupo de pessoas de diferentes níveis dentro da organização, de diferentes áreas, que estão ali para diagnosticar gargalos reais de inclusão, para enxergar, para tentar ver como nós podemos mudar aquela situação. É como se nós colocássemos uma lupa para entender claramente como essas questões estão sendo trabalhadas dentro da organização. Nós temos alguns casos onde as empresas elas são divididas em turnos e temos aí o turno da noite, e o turno da noite pode ter mais dificuldade para poder efetivamente incluir as pessoas, porque eles não têm a conscientização necessária. Às vezes nós achamos que é mais fácil colocar as pessoas no turno do dia e não fazemos esta inclusão como um todo dentro da organização. E a partir do momento em que eu tenho pessoas olhando para as diversas áreas, para todo o contexto organizacional, nós conseguimos pensar em práticas que possam abranger a nossa organização como um todo. Temos desenvolvido em várias empresas mentorias internas, que é normal. Agora, com que diferencial? Conectando talentos diversos. Então, vamos entender que precisamos preparar as nossas mulheres para a liderança. Nós temos poucas mulheres na liderança. Nós temos que pensar em uma ação aonde vamos usar líderes experientes que sejam os mentores destas pessoas.
que precisam ser mais representativas dentro da empresa. Temos que entender, trazer esses líderes e proporcionar que essas pessoas tenham possibilidade de ascensão dentro da organização. É começar a ter um olhar aonde nós vamos entender o que está acontecendo e como trazer essas pessoas para que elas também tenham todas as possibilidades que os outros têm. Treinamentos de diversidade e inclusão, promover o letramento, a conscientização das equipes com relação a como nós percebemos as coisas, como muitas vezes nós já pensando coisas com relação às pessoas, nós impactamos a possibilidade de integração e de ascensão daquele profissional. E tem alguns pontos que eles são fundamentais. Mulher não serve para isso. Não, as mulheres, elas são muito frágeis, elas não podem trabalhar nesta área. Será que é isso mesmo? Será que nós podemos fazer alguma modificação naquele ambiente de trabalho para que aquela pessoa possa trabalhar ali? Muitas vezes nós vamos colocando preconceitos, pensamentos que já estão formados e não mudamos esta forma de pensar. E se eu tenho formas de pensar que elas dificultam a possibilidade do outro de se mostrar, nós acabamos não incluindo as pessoas. Olha, isto não serve para esse tipo de pessoa. Pessoas com deficiência, elas têm que trabalhar só na parte administrativa. Será que é isto mesmo? Ou, de repente, nós podemos repensar e fazer algumas mudanças em nosso ambiente para que as pessoas tenham outras oportunidades. Só que isto não depende apenas de uma mudança no posto de trabalho, depende de como as pessoas vão receber, depende de conscientização, e cada vez mais nós entendemos que as pessoas precisam ser preparadas para lidar com outras pessoas, em todos os sentidos. E sempre, todas as vezes que nós temos conversado sobre NR1, sobre todas as questões dentro de uma organização, nós vamos nos voltar para a questão da liderança. A liderança tem um papel importantíssimo. E para que nós possamos incluir, ter talentos diversos dentro de uma organização e realmente promover equidade, nós precisamos de lideranças ativas. E lideranças ativas são lideranças aonde, mais uma vez, elas são modelos. Elas praticam a inclusão. Os líderes, portanto, devem ser preparados para que eles sejam pessoas que aceitem, pessoas que pensem diferente, que sejam diferentes, aceitem todo tipo de pessoa, porque quando nós temos uma variedade de pessoas, nós temos mais criatividade e, portanto, mais inovação e, consequentemente, um aumento de produtividade. Os líderes devem ser os primeiros a promover a inclusão. E como promover a inclusão? Nós temos que ter um ambiente seguro, onde as pessoas se sintam, mais uma vez, aceitas, respeitadas, cada um com o seu talento, cada um com o seu ritmo, e todos sendo aproveitados para que a empresa possa crescer.
O Marcelo, quando fez a abertura, ele fez algumas considerações de que muitas vezes o que as empresas grandes estão fazendo pode inibir as pequenas. Em que sentido? Nossa, isto não é para mim. Mas é sim, e dentro do nosso tamanho, dentro da nossa cultura, nós podemos fazer coisas que vão proporcionar a inclusão. Temos várias empresas que estão trabalhando na questão de recrutamento, por exemplo, recrutamento às cegas. Então, nós não sabemos qual é a idade daquele profissional, nós não sabemos qual é a raça, aonde esta pessoa mora, para tentar efetivamente tirar os vieses inconscientes, que são os nossos paradigmas, as nossas formas de pensar. Este aqui mora muito longe, então vai ser difícil. É mulher, mulher não vai servir. Então, para isso, algumas empresas estão com ações que nós todos podemos ter. Temos empresas que trabalham efetivamente recrutamento, trazendo pessoas 50 a mais para trabalhar essa questão de etarismo. N atitudes que cada um de nós pode entender o nosso contexto, o que pode ser trabalhado para que nós possamos estar aí bem aderentes ao que é necessário, mas não para termos aí certeza, estamos diante da lei. Não é isso, é para que nós estejamos aí proporcionando uma oportunidade para todas as pessoas que tenham talentos e que possam contribuir com a nossa empresa, independente de raça, de cor, de religião, de gênero. O que nós precisamos é de pessoas que contribuam com a organização. E para fecharmos esta primeira parte, eu trouxe uma frase que foi falada por uma consultora de diversidade e que ela trabalhou como vice-presidente da Netflix, aonde ela tem uma fala que é constante em todos os momentos, aonde ela está palestrando, está conversando com as pessoas, que, a meu ver, faz todo sentido. Diversidade é chamar para a festa, inclusão é ser chamado para dançar. Então, não adianta eu ter a cota se eu não estou dando oportunidade de crescimento. Não adianta eu falar que eu tenho uma liderança feminina, se esta liderança feminina, fazendo parte de uma reunião, ela não tem autonomia e não tem o poder de fala. Nós temos que efetivamente incluir as pessoas. As pessoas têm que fazer parte do nosso dia a dia, da tomada de decisão, elas têm que ser valorizadas. Eu não vejo aqui perguntas e nem mão levantada. Eu vou trazer aqui a palavra para a Estefânia. Pelo adiantado da hora, de repente, pedir, Estefânia, que você, por favor, traga as considerações finais e assim a gente encerra a reunião de hoje, por favor. Para nós aqui da comissão, é muito importante que nós tenhamos cases práticos e aprendendo com o outro. Eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão aqui podem pensar, refletir sobre tudo o que foi colocado. Agradecemos a participação de todos. Doutor Paulo, gostaria de fazer alguma Bom, eu vou consideração? aproveitar para não tomar muito tempo, né, que já passamos das 11h30 quase, para acrescentar aí ao os comentários que o Reinaldo trouxe sobre essa questão das reivindicações, né, dos trabalhadores, né, de diversas categorias, né.
que deve vir forte nessas questões de políticas de igualdade e inclusão, né? E só lembrando que esses temas hoje já são abordados em algumas convenções coletivas de trabalho, né? Nós temos algumas categorias já tratando dessas matérias de inclusão de pessoas com deficiência, de não discriminação, de combate ao assédio sexual, assédio moral. Nós temos aí também algumas cláusulas normatizadas que tratam da igualdade salarial, de critérios objetivos, né? Da valorização da diversidade, enfim, todo esse sistema, toda essa matéria, que foi objeto da excelente apresentação aí pela Fernanda, né? Elas também, de uma certa forma, já estão normatizadas em algumas convenções. Muito embora a maioria delas com um caráter educativo e orientativo, né? Elas não trazem aí ainda algumas obrigações específicas nem mensuráveis, né? Até porque, quando a gente fala de convenção coletiva, a gente fala de categoria econômicas, né? E, por que não profissionais, que não são homogêneas, né? E em razão de não haver essa homogeneidade, né? Muitas das cláusulas que tratam dessas matérias, elas têm esse caráter orientativo e educativo. Mas acredito, né, que deve vir algumas mudanças aí à frente, né? Com todo esse debate que está ocorrendo hoje na sociedade sobre a importância do tema, né? Eu acho que lá vão perder um pouco esse caráter só orientativo e educativo e vão passar a exigir, vão criar algumas obrigações, né? Então, é nesse sentido que eu estou acrescentando aí aos comentários feitos aí pelo Reinaldo a respeito do tema. Perfeito, muito obrigada. Então, mais Obrigado, uma pessoal. vez, obrigada a todos e nós aguardamos vocês em nossa próxima reunião. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Um Um abraço, até a abraço, bom próxima. dia a todos.